Deus, nós te exaltamos, Tu és o dono das nossas vidas. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, apesar das nossas imperfeições, nós nos colocamos diante de Ti para te adorar, para te contemplar, para bendizer o Teu nome, ó Deus. Nessa manhã nós te pedimos, pela Tua graça e misericórdia, fala conosco, traz uma porção da Tua palavra, traz uma porção da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, contemplarmos uma porção da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Bem, amados, estamos falando sobre a carta de 1 João. Hoje vamos ler e estudar um pouco a partir do capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 10, bastante coisa, hein? O pastor Samuel mandou, eu mandei para ele assim, mas é os dois? Ele falou, é os dois. Então, tá bom, os dois textos. Falar um pouco sobre quando a heresia começa a entrar na igreja, atacar a igreja, e o segundo ponto, a partir do capítulo 3, a importância de nos mantermos íntegros, uma vida pura, de acordo com a visão de 1 João, diante de Deus. Esse livro, essa carta de 1 João, é interessante, eu estava vendo alguns comentários sobre essa carta, e especialistas, né? Eu gosto de citar esses especialistas, né? Especialistas dizem que é uma carta bem diferente, porque João não segue uma linha. E se você leu 1 João, você deve ter percebido isso. Ele começa a falar de um assunto, aí depois ele já joga para outro assunto, de repente ele volta para o primeiro, parece que ele foi escrevendo que estava na cabeça dele ali, né? Ele não tem uma lógica, não tem uma, como as cartas de Paulo, que ele começa ensinando a teoria, a espiritualidade da coisa, e depois ele passa para a prática. Ele joga aquilo que ele ensina no começo das suas cartas paulinas, um certo trecho, sempre o primeiro trecho é espiritual, é teórico, e depois ele joga para a prática, ensinando isso para os cristãos, para aqueles que acompanham suas cartas. João não. João, ele nem diz para quem é a carta. Você vê no primeiro versículo que desde o princípio ele já dá glória a Deus, mas ele nem diz para quem é, né? Então parece que é uma carta assim meia, não tem tanta importância quanto as cartas de Paulo, ou alguma coisa nesse sentido, porque não tem essa, entre aspas, coerência. Porém, isso significa algo muito importante. Significa que João ele escreve a carta para pessoas maduras. Na verdade, e o que eu vou dizer agora contém ironia. Essa carta não deveria existir na Bíblia. Contém ironia. Por quê? Porque ela não foi escrita para pessoas como nós. Essa é a grande realidade. Nós somos muito simples em relação aos leitores dessa carta. Quando João escreve essa carta, o público é um povo, são cristãos maduros, são pessoas experientes em Deus. Então ele escreve coisas profundas, com uma naturalidade, com uma singeleza, que para nós não funciona, no sentido de que se a gente não for muito firmes, a gente não consegue compreender. Ele escreve coisas profundas demais, e assim como se fosse algo extremamente comuns, sim, comuns para o leitor dele. Isso nos desafia a nos aprofundarmos no que João está dizendo, no que João está passando para nós. Então, começar só uma introduçãozinha, né? Começar no capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, olha esse amor, esse carinho, essa naturalidade dele, né? Parece que ele vai tratar de coisas simples. Filhinhos, né? Vistam blusa quando estiver no frio. Não, filhinhos, e ele trata de coisas profundas. Filhinhos, esta é a última hora. O pastor Reinaldo falou sobre isso, quando ele falou, se era a última hora para ele, o pastor Reinaldo citou,
Então, para nós, são os últimos segundos. Para eles, já era a última hora. Então, com que naturalidade ele trata do final dos tempos? Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos, no plural, anticristos, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os anticristos, no plural, surgem, estão surgindo, porque estamos na última hora. Então já é algo para prestarmos atenção. Se naquela época os anticristos, no plural, já estavam surgindo, porque é a última hora, quanto mais agora que estamos nos últimos segundos. Como disse o pastor Reinaldo. Só aí já dá para você ficar meditando. Olha, a Bíblia está dizendo que anticristos, no plural, estão surgindo. Você consegue identificar anticristo? Não é um Henrique Cristo, não. Ah, está gravando isso? Está transmitindo? Como diz um amigo meu, não transmite não, que eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Não é o Henrique Cristo da vida. Não, anticristos são aqueles que você precisa perceber, identificar e que usam a própria fé e palavra de Deus. É o que ele vai dizer aqui, versículo 19. Veja só o que ele diz no versículo 19. Saíram do nosso meio anticristos dentro da igreja, entre nós. É o que João está tratando com uma naturalidade que para a gente, pensa, pira um pouco. Você começa a pensar dessa possibilidade, mas não é uma questão de possibilidade, é uma questão de palavra de Deus. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Então ele começa a mostrar que dentro da igreja é onde começava a se manifestar os anticristos. E é interessante porque essa não é uma ideia exclusiva dele, uma ideia nova. Em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo, quando vai ensinar a Timóteo, ele vai falar sobre os últimos tempos e sobre esses anticristos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostar da fé? É ir deixando a fé, ou seja, do nosso meio, vai deixando aquela fé. Não é que rejeita, é que tinha aquela fé, e que aos poucos vai deixando. Então o Espírito de Deus anuncia que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Preste atenção no que... quanto a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela é poesia, ela é poema, ela é amor, ela é coisa que nos refrigera, que nos acalenta, mas ela é algo também que nos, no bom sentido, né? Muitas vezes nos esbofeteia. Acorda! Olha o que Paulo está dizendo, muitos irão deixar a fé que temos para dar ouvido a doutrinas de demônios. Esse é um alerta que João escreve. Filhinhos, fiquem alertas. Versículo 2 de 1 Timóteo, capítulo 4. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, sabe aquele negócio? Para pensar. Tem um videozinho que meu filho usava muito, mandava para mim muito. Um videozinho que fala assim:
para pensar nisso que você está falando, que você vai ver que você está completamente errado. Quando Paulo fala que esse cidadão tem a mente cauterizada, não existe isso, não tem para pensar. E não consegue chegar mais à verdade, porque a sua consciência já está cauterizada para a verdade, que é a palavra de Deus. Então, João trata de algo extremamente sério, que o Senhor deixou, porque serve para nós, porque estamos nos finais dos tempos. Voltando para João, 1 João capítulo 2. Não sei se eu leio, se eu não leio, não sei se eu leio, se eu leio. Vou ler, 2 Timóteo de novo, capítulo 4. Paulo continua esse ensino, dando continuidade a esse ensino dos espíritos enganadores, que são pessoas. Em 2 Timóteo capítulo 4, 3 a 5, ele diz algo interessantíssimo. 2 Timóteo capítulo 4, 3 a 5, Paulo escreve para Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Esse é o povo que vai dando ouvidos para os anticristos, para aqueles que pronunciam e ensinam as doutrinas de demônios, que Paulo fala em 1 Timóteo. Então, quem vai segui-los? Esse povo aqui, do versículo 3. Não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo o seu próprio pecado. Muitos irão dar ouvidos para aqueles que satisfazem os seus pensamentos e não a doutrina de Deus e não a palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção é o versículo seguinte: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. 5, tu, porém, sê sóbrio em tudo. Esse é o ensino, que é o mesmo ensino que João está fazendo na sua carta. Sê sóbrio. O que é sóbrio? Sobriedade, o contrário da embriaguez. Sóbrio, pé no chão, razão, conhecimento, sóbrio. Contrário do embriagado, que não sabe o que faz, não para em pé, não tem raciocínio, não sabe o que está falando, não sabe o que está ouvindo. Sede sóbrio. É a base do ensino de João. Voltando para João, 1 João, capítulo 2. Ele vai falar com naturalidade sobre essas coisas. Você percebe que o público é maduro demais. Eles entendem perfeitamente o que João está dizendo. E João trata com muita singeleza algo que é extremamente sério, grave, acontece nas nossas igrejas. Qual é o problema? Muitos cristãos não acreditam. Não é assim, acho que isso é filme, acho que isso é relatos do passado. Enquanto a Bíblia está nos alertando, é hoje, é agora, nos finais dos tempos, que os anticristos estão surgindo de dentro da igreja. Versículo 20, 1 João 2, 20. Mas vós tendes a unção que vem do Santo. Mas vós tendes a unção que vem dos santos. Essa é a grande diferença daqueles que estão em Cristo e que não podem deixar isso passar. Você deve valorizar, investir nessa unção que existe em você. E qual é essa unção que existe em você? Qual é essa unção que existe em você? Praticamente falando. Praticamente falando, nós temos um exemplo, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 a 6, que é um texto extremamente polêmico, mas interessante. Presta atenção no que diz Hebreus capítulo 6, 4 a 6. É impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. Você vê que ele dá características que às vezes é além do que nós mesmos temos. Né?
se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, quer dizer, é possível que experimenta tudo isso, às vezes mais do que nós mesmos temos, e é possível cair? Está dizendo que caíram. Versículo, que é outro tempo, para outro estudo, mas guarde essa informação, versículo 5 e 6, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível que sejam novamente renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério, que é a vergonha. Então o escritor de Hebreus está tratando de um desvio impressionante, inacreditável da fé. Uma apostasia inacreditável e profunda da fé. Mas o escritor de Hebreus fala da unção que há em nós. Ele fala no próprio capítulo 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Então ele está dizendo que Deus não se esqueceu do seu comprometimento com Ele. E o escritor está dizendo, de vós, nós esperamos que essa apostasia não aconteça. Pois, versículo 9, ó amados, esperamos coisas melhores, pertencentes à salvação, ainda que assim falamos, esperamos coisas melhores, ou seja, crescimento na palavra de Deus, crescimento na doutrina do Senhor, crescimento na fé, crescimento na dependência de Deus, não jamais dar ouvidos a qualquer doutrina que não faça parte da palavra de Deus. Agora, perceba que para isso você tem que conhecer bem a palavra de Deus. Não dá para você dizer isso está errado se você não conhece o que é que está certo. Mas essa capacidade que o escritor de Hebreus está dizendo é, você tem esse chamado, essa vocação, essa unção de discernir, porque o que Deus te proporcionou é isso daqui, ó, a palavra de Deus. Se você não se alimentar dela, você pode cair, como Paulo fala a Timóteo, como Hebreus fala nos primeiros versículos do capítulo 6. Como Paulo escreve a segunda vez para Timóteo, dizendo àqueles que vão procurar os mestres que falam aquilo que querem ouvir. Eis a unção de Deus para a tua vida, a palavra. Então, como Hebreus diz, esperamos de vós que não caiam, porque a palavra de Deus está ao teu alcance. E é sobre isso que João está dizendo, com a maior singeleza, com a maior naturalidade. Acho que se João tivesse aqui, ele ia dizer, ô Regis, menos Regis, vamos tratar com... Mas ele tratou com um público diferente de nós. Nós somos difíceis. Quantas vezes nós já não fomos iludidos dentro do meio cristão? É isso que João está dizendo, olha, os anticristos estão surgindo de dentro da igreja. Mas com vocês não deve ser assim. 1 João capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Vê que ele diz, a característica que ele dá para o seu público. Vocês já sabem disso, ele está dizendo. Vocês já sabem disso. Uma maturidade tal que nós devemos buscar.
Versículo 20, qual que eu estou lendo? 21. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Olha, isso, o que quer dizer isso? Isso quer dizer a plena convicção do que é de Deus. Então você conhecendo, tendo essa intimidade com a palavra de Deus, com Deus, quando você ouve alguma coisa, você sabe, isso não vem de Deus, porque nenhuma mentira vem da verdade, nenhuma mentira vem de Deus, nenhuma mentira vem da palavra de Deus. E João está dizendo, vocês sabem disso, vocês sabem diferenciar isso. Olha que desafio para nós. João poderia dizer isso de você especificamente, de mim especificamente. Olha, eu estou te dizendo isso, Rez, mas você sabe diferenciar. Olha, que honra. João pode dizer isso sobre você. Olha, estou te dizendo isso, mas você sabe diferenciar. Você sabe? Você sabe diferenciar o que vem de Deus, o que não vem? Isso depende do quê? Da tua intimidade com a palavra de Deus. Versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. É outra coisa que muitas vezes a gente não tem noção do que ele está dizendo. Ele está dizendo, quem é mentiroso? É aquele que nega que Jesus é o Cristo. Olha, João não está falando, é algo muito simplório. Você achar que João está dizendo assim, aquele que chegar para você e falar, não, Jesus não é o Filho de Deus, esse é o mentiroso. Não. Vê a profundidade dessa carta. João está dizendo isso, olha, desculpa a expressão, mas qualquer moleque sabe que se alguém chegar, Jesus não é o Filho de Deus, Deus não existe, sabe que está contrário à palavra de Deus. João está dizendo aqueles que negam que Jesus é o Cristo através das suas doutrinas. São pessoas que afirmam a existência de Deus, que afirmam Jesus Cristo na cruz, mas que através das suas doutrinas negam que Jesus é o Cristo, porque as suas doutrinas não condiz com a verdade, como João acabou de dizer, da verdade, a mentira não vem da verdade. Se alguém prega uma doutrina mentirosa, então está negando a Cristo. Fala, pastor. Exatamente. Exatamente isso. Excelente exemplo. Os demônios se deparavam com Jesus e falavam, tu és o Cristo. Então eles sabem, mas negam pelo comportamento. É o que João está dizendo aqui. Então, às vezes a gente lê isso aqui, passa batido, é um texto muito simples. Não, é muito profundo. Ele não está dizendo isso aqui. Aquele que nega. Não, é aquele que nega através das suas doutrinas. Porque quando você apregoa uma doutrina que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, você está negando Jesus como o Cristo, como o Senhor e Salvador. Você está negando Deus como aquele que enviou o seu Filho, porque o plano de Deus não gera mentira, não gera portas para doutrinas de demônios, como Paulo fala. Então, aqueles que apregoam doutrinas contrárias à palavra de Deus, esses estão negando Jesus como o Senhor
que a Bíblia nos ensina. É isso que João está dizendo. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Então, qualquer doutrina contrária ao Evangelho também nega Deus como o Senhor. Também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. E João se refere aqui ao que ele escreve depois, ao que ele escreveu nos Evangelhos. Vê que 1 João 2, 23, é basicamente a mesma coisa que está em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. Jesus dizendo, se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o viste. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Ou seja, qualquer doutrina contra Jesus é contra Deus. Qualquer doutrina contra Deus é contra Cristo. É isso que João está dizendo. Agora, vamos para a parte polêmica? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Algum posicionamento? Há alguma discordância? Entendido a profundidade do texto de 1 João? Olha, vamos dar alguns exemplos, né? Por exemplo, Mormons. Posta não que eu não tenho dinheiro para advogado. Mas está na internet. Mormons. Vocês conhecem a história de Mormons? Vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês conhecem, sabe esses missionários que tem na rua? Não sei, quantos já conversaram com alguns deles? Olha, você conversa com eles, pega principalmente os mais experientes, eles vão falar de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, do plano de salvação de Deus, de Jesus, o Messias, que morreu na cruz por nós, nos resgatou, pagou os nossos pecados na cruz, da unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo te convence do pecado, do juízo, da justiça. Tudo isso você fala, opa, igualzinho. Você conversa com ele, você fala, irmão, estamos juntos. Você vê que cada templo, a igreja dos santos dos últimos dias, né? Cada templo deles tem sempre uma quadra. Né? As atividades que eles têm para os jovens, deixa a gente no chinelo. A gente, sim, toda a igreja evangélica. Deixa a gente no chinelo. Então, ouve. Olha o perigo. Depois eu vou explicar porque é o perigo. Né? Seu filho não vai à igreja nenhuma. Aí ele chega para você, mãe, eu conheci uns caras. Qual que é a doutrina? É essa. Você vai dar a bênção para ele. Vai lá, meu filho. Vai. É bom, melhor estar lá do que não estar em lugar nenhum. Conhece a doutrina Mormon? Quem conhece a doutrina Mormon? Vou dizer para você, vou resumir. Vou resumir a doutrina Mormon. Deus, Elohim, que é o nome de Deus, Deus Elohim, ele está em dúvida. Eu devo fazer com que o mundo receba toda a minha graça e redenção, ou eu devo fazer que o mundo tenha livre-arbítrio e escolha? E Deus Elohim tem 2 filhos. Um se chama Jesus, que é o Jesus Mormon. Outro se chama Lúcifer. Os 2 são irmãos. Então Lúcifer diz, nós devemos alcançar todo o planeta com a tua graça e com a tua redenção. Todos devem ser salvos. E Jesus diz, não, eles devem ter o livre-arbítrio. Eles devem escolher.
Então Deus, Elohim, decide que Jesus está certo. Então Deus, presta atenção que você vai encontrar na internet, existe hoje muitas mormons dizendo que não é mais assim, mudou, mas você vai encontrar tudo isso na história dos mormons. Então Deus, Elohim, desce na terra e tem uma relação sexual com Maria. Olha, isso é estupro. Isso é estupro. Se chega um ser sobrenatural, com poder, é uma ameaça. Nenhuma mulher vai dizer, não, vai me matar. Então ele vem, ele tem uma relação sexual com Maria e gera Jesus. Por isso Jesus veio, porque a ideia dele, esse Jesus mormon, a ideia desse Jesus mormon foi melhor. Então toda essa história foi dada para um jovem missionário, Joseph Smith. Joseph Smith é que conheceu toda essa história lá em Nova York. Joseph Smith, que era um assíduo membro presbiteriano. Ele tem essa visão de Deus. Ele se esqueceu de Gálatas, onde Paulo diz ainda que um anjo desça e traga outro evangelho, seja anátema. Não, o anjo desceu e ele tomou aquelas informações e hoje nós temos a igreja mormon. Você não vai ouvir isso de nenhum missionário, porque isso vem depois que você é batizado na igreja mormon, aí você vai começar a aprender sobre a visão de Joseph Smith. E o julgamento final, você vai passar diante de Deus, Jesus e Joseph Smith. Saiu do nosso meio. Charles Taze Russell, já ouviu falar de Charles Taze Russell? Charles Taze Russell é o fundador dos Testemunhas de Jeová. Ele era presbiteriano. Ele era presbiteriano. Da minha igreja de origem? Olha, me parece que Joseph Smith andou frequentando a igreja batista também, viu? Mas ele veio lá da presbiteriana. Então, vocês saíram de onde? Do meio da igreja. Agora, isso faz parte da história, né? Você deve estar pensando, graças a Deus não sou mormon, graças a Deus ninguém é mormon, graças a Deus não são testemunhas de Jeová. Mas e hoje? Isso não foi uma coisa da noite para o dia, foi um processo. Joseph Smith foi expulso, Charles Taze Russell foi expulso. Foi um processo. E hoje? Vocês sabem se aprofundar na palavra de Deus e identificar doutrinas que não vêm de Deus, mas que estão no nosso meio? Vamos dar nome aos bois? Opa! Kleber Lucas. Conhece Kleber Lucas? Kleber Lucas foi meu professor no seminário que eu fiz em Goiânia. Professor de História da Igreja. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Sábio. Que palavra. Que unção. Aí, o hino Alvo Mais Caro, os mais velhos lembram desse hino, né? Maravilhoso. É racista. Ó, o assunto aqui não é racismo. O assunto aqui é doutrinas bíblicas. Quando ele diz que o hino Alvo Mais que a Neve é racismo, vocês sabem de onde é isso? É de Isaías, capítulo 1. Vamos lá, Isaías, capítulo 1. Versículo 18. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É a palavra de Deus. É o que está na Bíblia. Então você começa a ver aqui que começa... Então quem é racista aqui? É a Bíblia. É a Bíblia.
É uma pequena semente que começa... Alguém concorda com isso daqui? Nós temos que ser contra o racismo, lutar contra, não pode desistir. O assunto não é esse. O assunto é distorcer a palavra de Deus. Aqui é outro costume do pastor. Aí aparece o Leonardo Gonçalves, que é um pastor novo também, que defende o Kleber Lucas e diz também que o nosso general é Cristo, não pode existir. Para alguém que foi torturado por um general, como você acha que soar cantar o nosso general é Cristo, questiona o cantor. Isaías 42, abre Isaías 42. Isaías 42, versículo 13. Esse povo não lê Isaías. 42, 13. O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra. Sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, sujeitará os seus inimigos. O Velho Testamento inteiro mostra Deus como o Senhor dos exércitos. 42, 13. Isso. O Velho Testamento inteiro mostra Deus como o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Olha só. Daqui a pouco não pode cantar mais. Por isso que eu sempre digo, tome cuidado com essas Bíblias moderninhas. Versão isso, versão aquilo. Você não conhece a Bíblia inteira? Nós não temos que ler inteira. Como é que você vai saber que tal versículo está certo ou está errado? Ou está pendente para doutrinas que saem do nosso meio? Bom dia. Eu vejo assim que isso tem acontecido porque a Bíblia não basta mais. Então, as pessoas elas estão buscando sempre em outra pessoa, algum outro livro. Você citou os Mormons, né? Eu tenho uma vizinha mormon e esses dias ela estava conversando com meu marido na academia e falando sobre a religião dela, né? E aí ela estava explicando para ele que eles têm um outro livro, que eles seguem e tudo mais. Então, eu vejo o quê? Que a Bíblia ela não basta mais. As pessoas elas buscam em outros livros, em outras pessoas, e falta, nisso que você está colocando aí, a identidade. As pessoas não sabem quem elas são em Cristo Jesus. Elas não sabem qual é a identidade, quem é Deus verdadeiramente. Então, começam a surgir esses questionamentos. Por exemplo, mais branco que a neve. Não tem o entendimento, né? Que o branco que a neve é de ser puro, é de ser limpo, é de ser claro, é de ser Uma luz. imagem é figurada. Então, eu E é vejo bíblico, que foi tem... Deus que escreveu. Exato. Então. Eu vejo que o que falta é isso. E aí as pessoas não têm mais a Bíblia como o único... Não tem. Né? É o que Paulo fala no segundo texto que nós vemos para 2 Timóteo, onde ele diz: as pessoas com coceira no ouvido irão procurar mestre segundo a sua própria cobiça, ou seja, segundo os seus próprios entendimentos, segundo os seus próprios desejos, e sair da palavra de Deus. Então, isso são pequenas sementes. A gente pode pensar, isso não significa nada assim, mas imaginem isso no ouvido de um pré-adolescente, de um adolescente. Nós temos que pensar, a vida passa, meus amados. Não parece, mas eu já tenho mais de 35 anos. A vida passa. E os nossos filhos? E os nossos netos? É a partir de você que vai nascer uma nova geração. É a partir dos nossos filhos, é a partir dos nossos netos que surgirão novas gerações. Então nós que somos, se somos sal, se somos luz, nós temos que nos posicionar. E não é brigar, não. É tão somente investir na palavra de Deus e não compactuar com doutrinas que não pertencem à palavra de Deus, porque a palavra de Deus te trouxe até aqui. Então nós devemos lutar, trabalhar para que a palavra de Deus leve nossos filhos, netos, à próxima geração. Amém? Tem mais.
Leonardo Gonçalves aceita cantar na posse de Lula. Tudo bem, é o trabalho dele. Mas o que me chama a atenção é o que está em pequenas letras. Entre os nomes confirmados estão Pablo Vittar, Gabi Amaranto, Martim da Vila, Valesca Popozuda e Johnny Hooker. Sabe quem é Johnny Hooker? Está escrito lá, ó, chamou Jesus de bicha e travesti. É pastor, é pastor, é pastor. É isso que está acontecendo nos últimos tempos. Ah, mas nós devemos ter amor uns pelos com os outros, sim. Mas a Bíblia também diz que não há comunhão entre luz e trevas. Eu posso respeitar como pessoa esse cidadão, mas não vai ter minha parceria. Porque eu amo o meu Jesus. Porque eu sei o que Ele fez. E da verdade não surgem mentiras. Então isso machuca meu coração. Eu quero ter intimidade com o meu Jesus. É pastor. É pastor. O político, mas você vê que é passar uma imagem que respeitam a todos. Convite, nós apoiamos os evangélicos, nós reconhecemos que vocês são pessoas sérias, são pessoas que devem ser ouvidas, né? Então, é uma artimanha. É uma artimanha. Nós temos que ter o discernimento. É isso que João... Percebe como é profundo a carta de João, porque João escreve, vocês já sabem disso, vocês já sabem diferenciar, vocês já sabem mostrar aquilo, perceber aquilo que está acontecendo no nosso meio. E às vezes nós não sabemos do que está acontecendo no nosso meio. Esse aí, evangélico estudante da USP, filiado ao PSOL, é pastor também. É filiado ao PSOL. É pastor, é filiado ao PSOL. Sabe o que é o PSOL? O governante do PSOL são os dirigentes do MTST. Vocês já viram essa postagem aqui? Vocês conseguem ler o que está escrito lá? Bandido bom é bandido morto, Jesus na cruz, e lá em cima, o que está lá debaixo dele? Lá? Boa Sexta-feira Santa. Isso foi postado na Sexta-feira Santa. Vocês sabiam disso? É o pessoal. Ah, eu não me envolvo com política, é tudo que o diabo quer, porque ele está se envolvendo aí, ó, é o pastor. Ah, eu não falo sobre política, é tudo que o diabo quer, ó. O diabo está dizendo para você, obrigado. Porque, olha aqui, é pastor. Ele é filiado ao PSOL, que apoia isso daí, ó. Eu, quando era novo, alguns aqui vão se lembrar, um pastor da Igreja Universal, num programa de televisão dele, chutou a imagem da Aparecida. Quase virou uma guerra civil aqui, ó. Vocês lembram disso? Destruíram igrejas, quebraram igrejas, televisão o dia inteiro bombardeando. O pastor que fez isso teve que ir embora do Brasil, porque a ameaça de morte não parava, a igreja não parava de receber ameaça de morte, quase virou uma guerra civil. Aí agora, ó, bandido bom é bandido morto. Nosso Jesus. O que nós fizemos? Nada. De novo, não é guerrear, bagunçar, quebrar tudo. Não. É vivermos a palavra, é mostrarmos para os nossos filhos, netos, adolescentes, crianças, que Jesus é o Senhor, e que os anticristos estão surgindo. É pastor. Vocês vão votar nele, hein? Alguém quer o nome dele para votar nele? Você entendeu? Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ah, isso aí eu não me envolvo, é assim mesmo, eu não me envolvo, deixa isso daí. É isso aqui que Paulo está dizendo. Né?
a quem vos apresentardes por servos, para obedecer, sois servos da quem obedecei. Ou seja, aquele a quem eu me sujeito, eu me torno escravo. O que Paulo está dizendo é, aquele a quem você se sujeita, se torna escravo. O que nós fizemos como igreja em relação a isso? Nada. Eu volto a dizer, não é briga, não é queimar pneu, não é? É mostrar para os nossos que Jesus é o Senhor. E quem são os anticristos que estão surgindo nos dias atuais? Só isso. Muitos, não sei, muitos aqui talvez nem sabiam disso daí. A quem nós nos colocamos como servos, nos tornamos escravos. Tem mais um monte. Esse é o ministro dos direitos humanos que foi aplaudido, ovacionado na Igreja Batista em São Paulo, Água Branca, por defender o aborto. Olha, desde 1984, o Brasil tem uma lei para o aborto. Desde 1984. O aborto é permitido, em caso de estupro, é permitido. Desde 1984. O aborto é permitido em caso de anencefalia do bebê. O aborto é permitido. O aborto é permitido quando coloca em risco a vida da gestante. Desde 1984. Mas isso não é suficiente. O que os pró-abortistas querem é abortar a todo e qualquer momento, por toda e qualquer vontade. Agora tem lá no Congresso uma limitação. Querem limitar o aborto até 22 semanas e o povo está fazendo campanha nas igrejas de que não pode passar. Tem que fazer aborto com mais de 22 semanas. Gente, é mais de meia gestação. É mais de meia gestação, e o Brasil já tem, desde 1984, leis que protegem a gestante para o aborto. Foi ovacionado na igreja. Ovacionado na igreja. Esse é outro jovem pastor aí, lá do partido dele lá, não vou nem falar. A gente quer apresentar outra perspectiva de ser evangélico, outra doutrina. Outra perspectiva de ser evangélico, que não é sinônimo de conservadorismo, mas de justiça social e amor. É a outra doutrina impregnando no meio evangélico. A teoria da libertação, que é o quê? A justiça social. Você parou para pensar que um dia uma viúva pobre deu tudo o que tinha no gasofilácio, e Jesus não mandou ninguém ajudar ela? Jesus não diz, essa semana vamos passar lá na casa dela. Não, Jesus disse, ela deu tudo que tem, ponto. Ele não mandou dar dinheiro para ela, ele não mandou abençoar ela financeiramente. Jesus disse, ela deu tudo que tem, ponto. Ela deu tudo que tinha, ficou sem nada, ponto. Você parou para pensar que Jesus, quando foi jogar o bálsamo nos pés dele, e Judas falou, tinha que ter dado para os pobres. Jesus diz, os pobres vocês sempre terão entre vocês. Você sabe por quê? Porque Jesus não veio para promover a justiça social que eles proclamam. Nós devemos amar o próximo, ajudar o próximo. Isso Jesus ensinou, o amor. Mas Jesus deixou que os pobres existiam. Então isso é uma doutrina que desvincula a verdadeira missão de Jesus Cristo. Se você olhar em 1 João, capítulo 3, no versículo 2, versículo 25, diz assim, esta é a promessa que ele nos fez. O que está escrito aí? Vida eterna. Não está escrito justiça social? Não está escrito igualdade social? Então essa doutrina não tem na Bíblia. O que está escrito vamos ler juntos.
2:25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Não é justiça social. Bancada evangélica de esquerda surge contra os neopentecostais, bancada evangélica, e conservadores. Alexa é professora, pastora trans. Alguém quer comentar alguma coisa? Toda vez que eu converso com eles, a filosofia deles é sempre a mesma. Perguntam assim: quem foi Jesus para vocês? Jesus foi um profeta, mas só profeta? Claro, só um profeta. Ele veio para um homem assim, mas ele é Deus. Aí eles dizem: não pode ser, ele veio em carne, mas ele é Deus. Ele morreu na cruz, porque sem derramamento de sangue não acontece. Mas além da Bíblia, ele segue o livro dos Mormons. Livro dos Mormons. E lá é diferente. Exato. Os missionários mormons, os missionários mormons, eles ganham por cabeça. Cada pessoa batizada gera um dinheiro para eles. Então, quando eles percebem que ali não vai render muito, eles precisam bater a meta, né? Então, eles mudam logo. A bancada evangélica, a pastora trans, saíram entre nós, tá? A Ed René, esse é famoso, né? E Alexa, pastora transexual, discutem o comportamento sexual e a transgeneralidade à luz da Bíblia. Então, a Bíblia te ilumina sobre transexualidade? Saíram dos nossos. Graças a Deus, não tem nada a ver comigo, mas e a tua geração? E os teus filhos? Esse Ed René aí foi expulso da Igreja Batista. Mas ele não se conteve, aí ele montou uma igreja que chama de Batista também. Esse foi expulso da Igreja Batista, viu, pastor? Da Igreja Batista, né? Agora aí montou outra Igreja Batista. A ideia dele: não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos e 3.000 anos, esse discurso, sabe? Eu tenho preguiça desse discurso, porque simplesmente é o seguinte: o cara não entende a Bíblia. Não consegue entender a Bíblia. Eu não sei como é que ensina, que não consegue entender a Bíblia, porque esse discurso é tão medíocre, é tão superficial para quem tem um pouco de conhecimento sobre a Bíblia. Pegar um texto de 1.000 anos atrás e perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente. É o que a irmã falou, a Bíblia está sendo ensinado isso, que a Bíblia é insuficiente. Você precisa de outras coisas. Isso te dá margem para você pegar o livro dos Mormons, isso te dá margem para você pegar qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Entendeu? Mas nas suas entrelinhas, a respeito da revelação que traz o Cristo ressuscita, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Jesus nunca nos chamou para rebelião, para revolução. Nos chamou para ser sal. Nos chamou para ser luz. Não para fazer rebelião, revolução. Isso não está claro? Se não está claro para você, amado, troca a tua versão da Bíblia. E leia mais a outra versão. Essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho, inteligentíssimo ele. Conhecimento técnico, esplendoroso. Ele é referência na empresa. E conversando com ele, ele dizia assim para mim: Regis, eu não sou, as pessoas falam que eu sou inteligente, eu não sou inteligente. Meu nível de inteligência é muito menor, com certeza, que o seu, por exemplo, ele dizia. Ele dizia: a diferença é o seguinte: se você ler alguma coisa 3 vezes, eu vou ler 30, mas eu vou ler as 30 vezes. E eu vou entender do mesmo jeito que você.
Mas a diferença é que eu vou me esforçar. E se eu tenho que ler 30 vezes para entender alguma coisa, eu vou ler 30 vezes. E ele nem crente é. Agora, quantos crentes lêem um texto? Não entendi nada. Parou. Olha, eu vou dizer, propositalmente a Bíblia pode ser, sim, difícil. Propositalmente. Porque Deus quer te mostrar grandes coisas. E você precisa insistir. Então, um conselho, eu leio a Bíblia e não entendo. Faça como esse meu amigo, que é referência na empresa, dito como um dos caras mais inteligentes da empresa. Reze, se você ler uma coisa 3 vezes está bom, eu vou precisar ler 30, mas eu vou ler. E quantas vezes for preciso, porque eu quero entender. A minha diferença é dedicação. Olha que ensino. E muitos crentes não querem fazer isso com a Bíblia. Vamos comprar uma versão mais modernizada aí, que já explica tudo. Cuidado. Cuidado. Você não sabe quem foi que mandou produzir aquilo. Você não sabe. Não brinque com a tua fé. Não brinque. É o que nós lemos em Hebreus. Lembra o que nós lemos em Hebreus, a partir do versículo 9? Mantenha o teu zelo até o fim. Até o fim. Sobre o pastor Ed. Não é que eu era fã, eu acompanhei por muito tempo os cultos online e a igreja, uma igreja, entre aspas, perfeita, com um ministério assim que atinge a todos. Mas a partir do momento que ele começou a falar muito em filosofia, citando, não que eu sou contra, a gente tem que estudar tudo. Obrigado. Mas, sabe, Regis, ele começou a citar, Platão diz isso nas mensagens, começou a citar música de Caetano Veloso. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia dele. Então, as coisas, conforme você falou, é um processo. Vai entrando, vai minando, e isso a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida, né? Porque as coisas, elas vão entrando. É isso que João está dizendo. Ó o pastor Renato, Igreja Batista. O resto é o seguinte, você está dando sua visão, né, aí sobre esses assuntos todos aí, mas eu queria falar sobre justiça social. Posso ter entendido errado, mas você falou que Jesus nunca falou sobre isso, né? Na verdade, os ensinos de Jesus é para a igualdade social. Tanto que ele fala, se você vê alguém e der um copo de água fria, você não ficará sem paga nisso. Então, Jesus ele nos preocupou muito em ensinar coisas dessa terra. Ele ensinou princípios do reino. E entre os princípios do reino está a piedade. Ontem nós ouvimos uma mensagem muito boa aqui sobre piedade. E não é dar à pessoa e fazer da pessoa o seu escravo, dando coisas para ela, como a gente vê hoje em todas as políticas de todos os governos que querem fazer isso, né? Mas a igreja, ela tem um papel no reino de justiça social. Né? Não de prover tudo para todas as pessoas, porque é impossível, né? A gente vê isso na igreja sempre, mas de estender a mão à viúva, ao órfão, ao estrangeiro. Então, mesmo que Jesus não tenha enfatizado isso, todo o ensino dele nos leva a viver essa vida para o outro. Amarás a Deus como a ti mesmo, sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Então, acredito que isso deve ficar bem marcado na nossa cabeça, assim, que apesar de Jesus não ter militado nem para a direita e nem para a esquerda, os princípios que ele ensinou são as nossas leis do reino. Nem de direita e nem de esquerda, mas da centralidade da palavra de Deus. Se está contra a palavra de Deus, não somos contra. Se está de acordo com a palavra de Deus, somos a favor. É assim que eu penso. Exatamente. Tanto é que eu disse, Jesus nos ensinou o amor. Então, toda a ação social é consequência do amor, do relacionamento com Deus.
mas não é a direção doutrinária que se coloca por esses candidatos pastores, dizendo que isso é o Evangelho. Porque se isso é o Evangelho, só a ação social, nós já perdemos os espíritas. Essa é a realidade. E que vergonha, já perdemos. Então, vocês entenderam? Essa não é... Jesus não veio, Jesus veio para destruir as obras do diabo e nos dar a vida eterna. E quando nós vivemos essa plenitude, a consequência é o amor. Então, sim, Tiago fala sobre isso. Se você diz que vê o irmão que passando necessidade, não vai lá e ajuda ele, a tua fé é morta. Vai com Deus e não ajuda, não. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, talvez seja algo polêmico também. Se você dá esmola, se você ajuda alguém preocupado com o seu rede social, ou, vou dar esse dinheiro aqui porque eu tenho que dar, né? E deu, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. É isso que Jesus está falando da viúva lá. Ela deu pouquinho, mas deu de coração. Deu de coração. Né? Então, não adianta nada. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, mas você faz por causa do quê? Porque eu tenho que fazer. Não vale nada. Não vale, diante de Deus, não vale nada. Desculpa, não vale nada. Então não vou ajudar. É um problema teu com Deus. É você e Deus. Porque o que Jesus ensina é esse amor. Eu ver um outro chorar com os que choram. Se alegrar com que se alegram. Mas isso não é bandeira doutrinária. Não é bandeira doutrinária. Nós temos que mudar o modo a versão dos evangélicos e priorizar a justiça social. Nós somos chamados para pregar o evangelho, para dizer que Jesus salva, e a consequência disso é amar o próximo. É diferente. Amor é diferente de fazer caridade. O Regis, disso que você está falando, é interessante a gente pensar se no meio cristão, se na vida cristã existe separação. Por exemplo, como você está falando desse pessoal aí, eles se posicionam. Será que nós, como cristãos, nos posicionamos em todas as áreas? Não só dentro da igreja, mas a hora que a gente sai da igreja, dentro do trabalho, dentro de um mercado, dentro de qualquer lugar, se a gente se posiciona em falar a palavra de Deus. Porque eu vejo assim, que às vezes a gente não quer ter perdas, e o evangelho é sobre perdas também, né? E as pessoas não querem ter perdas, elas não querem ter renúncias. E hoje a gente tem o evangelho de que Deus quer te ver feliz, e isso é mentira. Porque se a gente for ver a vida dos discípulos, coitados, né? Então, assim, eu estou usando como exemplo, porque, por exemplo, já acontece muito comigo dentro da minha sala de atendimento, de ter clientes que se posicionam na religião delas. E eu preciso buscar em Deus sabedoria para poder me posicionar também. Porque eu já ouvi, por exemplo, de cliente minha, que começou o assunto falando da religião dela e tudo mais, e falou, não, mas, Jéssica, para nós, tudo leva a Deus, e todo caminho vai levar a Deus. E eu precisei me posicionar. Olha, dentro do que eu acredito, dentro do que eu creio, do que está escrito, só existe um caminho que leva a Deus. E tudo certo. Mas será que nós nos posicionamos assim? Eu acho que, às vezes, é isso, um pouco de acovardamento e não querer ter perdas. Exatamente. É de ser luz, é de ser sal. É isso que João está escrevendo. É isso que João está dizendo. É isso que João está dizendo. Vocês já sabem disso. Ou seja, esse é o comportamento dos leitores de João. Será o nosso? Pois é. E Paulo, disso que a irmã falou, Paulo, quando ele escreve a título, no capítulo 1, versículo 9, ele diz que deve, ensinando a liderança, mas isso serve para aqueles que querem ter uma vida de intimidade com Deus, deve reter firme a fiel palavra,
né, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, e essa é a expressão que ele usa, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os que contradizem. Conhecimento da palavra, deve reter essa doutrina para ser poderoso para manter a palavra e para convencer os que contradizem, porque é a palavra de Deus, mas isso depende do quanto você vai buscar a palavra de Deus. Porque, igual o pastor estava falando das artimanhas, né? Numa palavra, você pode induzir muitas coisas às pessoas. Se você não estiver firmado na palavra, você facilmente, aos pouquinhos, você vai assimilando uma doutrina que não é a Bíblia. Dali a pouco você está com uma nova versão cósmica da palavra de Deus aí, e seguindo algo que não tem nada a ver com Deus. E esqueceu Hebreus, por exemplo, que eu volto a citar, mantenha o zelo até o fim. É isso que esperamos de vós, diz os escritores. Esse aí quer mudar a Bíblia, quer atualizar, e assim, não é, as pessoas falam, não, é só para trazer uma visão moderna. Olha, cara, sem comentário, que eu acho que quem conhece um pouco de Bíblia não consegue entender isso. Mas um dos temas que ele quer a revisão, segundo o pastor Batista, refere-se à sexualidade humana. Vamos ter que fazer essa atualização e ter a coragem de enfrentar os pecados de gênero de nossa sociedade, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade, dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Bom, dá para ver o posicionamento dele, ele é a Alexa, a pastora Alexia. Dá para ver o que ele quer mudar na Bíblia. Aí, né? Eu botei essa cara, é a nova geração. O que tem em comum aí, O que vocês acham que tem em comum? Tenho certeza que vocês perceberam aí, Carinha de bom menino. Carinha de santo. Sabe, antigamente assim, que a senhorinha, o senhorzinho olhava e falava assim, esse aí é o genro que eu queria ter. Olha, eu vou dar uma dica pessoal para você. Isso aí é uma dica pessoal minha. Tome cuidado com carinha manso, com carinha de gente boa. Sabe aqueles que chegam aqui e falam, gente, estou tão feliz de estar com vocês, eu amo tanto vocês, que alegria estar aqui. Liga o botão de alerta. Liga o botão de alerta, porque o homem de Deus não precisa assumir personagem para ministrar a palavra. A palavra é de Deus, não é dele, então ele não se preocupa. Os maiores pregadores da história, muitas vezes não eram carismáticos. Não se preocupam com carisma porque eles querem ser um instrumento de Deus, como Elias. Elias nunca quis falar em nome de Deus. Elias sempre quis que Deus falasse através dele. É diferente. É diferente. Então, quando o carinha chega, com carinha de bom moço, eu amo vocês, liga o sinal de alerta, porque pode ser um personagem. Avalie o conteúdo bíblico, avalie as expressões que ele usa, porque pode ter duplo sentido. Tome cuidado, porque talvez como esses missionários que o irmão Lucas estava citando aí pela rua, eles são cheios de carisma e querem te enredar com doutrinas maquiadas de palavra de Deus, e a primeira coisa que eles fazem é assumir um personagem. Eu amo vocês. Liga o sinal de alerta. Prefira alguém que não tenha carisma, mas que vai te trazer uma palavra que vai mexer no teu coração. Vai mexer no teu coração. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que separa alma e espírito. Separa alma e espírito. O que é isso? É uma espada muito afiada. Muito afiada. Ela corta. Ela dói muitas vezes. Porque é isso que vai te formar. Formar o teu caráter. Formar quem você é diante de Deus. Prefiro uma palavra que te machuca, que vai te fazer chorar, porque você vai ter que renunciar, que você vai ter que mudar, mas é Deus trabalhando com você.
Cuidado com carinha bonitas. Eu queria que vocês vissem esse vídeo. Desde 2001, 2.000 cristãos foram mortos, mas cerca de 250 igrejas foram destruídas e muitos empreendimentos comerciais foram destruídos. São muitos milhões de reais. Desde o ano 2000, mais 50.000 pessoas perderam suas casas, desalojadas pela violência. Um recente incidente aconteceu em Tudunguada e começou quando um jovem estudante foi acusado de fazer um desenho proibido do profeta Maomé. 90 cristãos foram assassinados naquele dia, deixando para trás suas viúvas, membros da família e amigos. 10 igrejas foram queimadas, 36 casas e 147 lojas pertencentes a cristãos foram totalmente destruídas. 350 famílias foram desalojadas. Quando eles encontraram o papel, eles me perguntaram: onde está a Bíblia? Eu respondi: eu não tenho Bíblia. Então eles começaram a me torturar. Você precisa nos dizer onde a Bíblia está. E eu respondi dizendo: eu a tenho na minha mente. Ah, se a Bíblia está na sua mente, então vamos ter que destruí-la. Então eles bateram sem parar na minha cabeça. Eles queriam apagar a Bíblia da minha mente. Por isso eles nos prenderam no container, para que esquecêssemos tudo. Eu conheço pessoas que esqueceram suas datas de nascimento lá, e outras ficaram cegas. Sem os cânticos, minha vida teria sido horrível. Por isso eu cantava o tempo todo. Isso me dava força. Eu estava dormindo nesta posição quando algumas pessoas entraram e me atacaram. Eles começaram a me bater na tira de facão e me acertaram primeiro no rosto e depois no pescoço. Eles pretendiam se livrar de mim, queriam me matar de qualquer jeito. O pastor Michael arrisca diariamente sua vida a pregar sobre Jesus Cristo às pessoas no leste de Gênova. Propagar cristianismo é proibido nesse país de maioria muçulmana. Oficialmente, no país independente asiático existe a liberdade religiosa, mas apesar disso, os cristãos ainda são, em diversos lugares, discriminados e perseguidos. A situação é difícil, especialmente para os muçulmanos que se tornam cristãos. Eles são frequentemente expulsos e deserdados de suas famílias. Os cristãos também são cada vez mais vítimas de ataques. Em 2013, mais de 200 pessoas foram mortas. Aquelas pessoas estavam muito agitadas. Embora Lee, meu marido, fosse alto e forte o bastante para enfrentar a situação, simplesmente com muita calma e devagar, ele sentou e disse: o que temos nas mãos é apenas uma Bíblia. Só viemos aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Porém, os agressores não apenas se recusaram a ouvi-lo, como bateram nele e no outro pastor que o acompanhava. Apedrejaram e os feriram com facões, até que eles caíssem. E antes que estivessem mortos, jogaram gasolina sobre eles e atearam fogo. Depois colocaram pneus sobre seus corpos, para que as chamas durassem mais tempo e fossem totalmente queimados. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque vocês sabem. Nenhuma mentira vem da verdade. Eu quero mostrar com isso nossos irmãos. E isso aí, eu peguei isso aí dos dias atuais. Não é de séculos atrás. Os nossos dias atuais estão morrendo por defenderem a palavra de Deus. Então perceba a profundidade de 1 João quando ele nos leva a tratar com seriedade a doutrina que nós conhecemos, que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos negligenciando
a palavra de Deus, ouvindo boas palavras, ouvindo doutrinas que não procedem da Bíblia, nós estamos sendo irreverentes com a palavra de Deus. Nós estamos sendo, muitas vezes, negligentes, comparando com esses nossos irmãos, que estão sendo assassinados, golpeados a facões, porque querem pregar a palavra de Deus. Então, percebam a profundidade do livro de João. Capítulo, eu estou correndo aqui para encerrar, nem entramos no capítulo 3, né? Versículo 27, de 1 João capítulo 2. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine. Olha a profundidade desse ensinamento. Não tem a necessidade que ele ensina, porque a unção já está em vós. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Essa unção que está sobre você, e a Bíblia vai falar várias vezes sobre essa unção, e eu quero ressaltar outra descrição do que é essa unção que está em você, ensinada por Paulo em Efésios capítulo 1, só 2 versículos, 7 e 8, Efésios 1, 7 e 8. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou. Essa é a unção. É o resgate lá na cruz que ele derramou. Essa é a unção sobre você, que você não pode negligenciar. Nossos irmãos estão morrendo por conta dessa unção, e nós muitas vezes dando ouvidos, como diz Paulo a Timóteo, a pauradores frívolos. São aqueles que falam, não falam nada e não estão baseados na palavra de Deus. Palavras frívolas para distorcer o evangelho. Anticristos, segundo João, que estão entre nós. Efésios 1, 8, que derramou sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Desenvolva essa sabedoria, esse entendimento que Deus te ungiu para ter intimidade com a palavra dele. Amém, irmãos? Capítulo 3 de 1 João, vamos ver, irmãos, tenho mais 5 minutinhos aí. Deixar o capítulo 3 para outro dia? Tá bom. Então, vamos ler o último versículo. Versículo 29, capítulo 2 de 1 João. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que é praticar a justiça? É essa intimidade, é isso tudo que ele falou até agora, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, que é o mesmo autor, João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que em meu nome me pedirdes, o Pai, eles vos conceda. Então, Jesus foi quem nos escolheu. E Jesus nos enviou para darmos frutos. E o fruto, muitas vezes aqui, o que quer dizer é isso. É ao menos integridade com a palavra. Seriedade na palavra. Não darmos ouvidos, conforme João ensina na sua carta, a anticristos, doutrinas anticristos, que estão saindo e surgindo do nosso meio. Isso não vai parar. Isso não vai parar. Mas como Jesus, o próprio João, escreve na revelação que ele teve do Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Discordam de alguma coisa? Exato. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus. Queremos colocar nossas vidas diante de ti, ó Pai, e te pedir que o Senhor traga, ó Deus, o fortalecimento dessa unção, Senhor, para, ó Deus, mantermos, ó Deus, a integridade com a tua palavra, a intimidade com a tua palavra, nos alimentarmos dela, ó Deus, para que possamos ser instrumentos do Senhor e levar a palavra da salvação, a alcançar, ó Deus, pessoas que não te conhecem, ó Pai, pelo e através das nossas vidas, pela tua graça, pelo teu amor, ó Pai. Senhor, perdoa, Senhor, muitas vezes nossa negligência em relação ao teu ensino, à tua palavra, mas, ó Deus, que o Senhor possa nos dar fome e sede, ó Deus, da tua presença, para não sermos confundidos e para, ó Deus, não caiamos nas artimanhas, nas ciladas do inimigo, ó Deus, e trazendo sempre honra e glória ao teu santo nome. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Deus abençoe.